Próxima questão. É o EP6 da página 262. Diz assim, uma barra homogênea AB de 2,8 metros de comprimento e peso de 20 N serve como uma gangorra para duas crianças de massas diferentes. A barra está em equilíbrio estático horizontal sobre um apoio localizado a 1 metro da extremidade A, onde está sentada uma criança de massa de 44 kg. Qual é a massa da criança que está na extremidade B? Então, anotando os valores que ele deu para a gente, ele falou que a barra inteira tem 2,8 metros. Ele disse que tem um peso aí de 20 newtons, e óbvio que a barra é homogênea, né? Então, esse peso se encontra no centro, 20 newtons. E as duas crianças têm massas diferentes, tá? Ele disse que essa primeira, né, que o apoio está a 1 metro da extremidade de A. Então, vale a pena colocar aqui que o apoio 1 metro da extremidade de A, e ele deu que a massa do garoto A vale 44 kg, ou seja, o peso dele vai valer 440 newtons. Está aqui o peso de A, porque basta a gente multiplicar pela gravidade, que vale 10. Beleza? Ele quer saber qual que é o peso de B, né? Não o peso, a massa de B. Mas encontrando o peso, eu encontro a massa do mesmo jeito que a gente encontrou aqui o peso do A. Tá bom? Então, aplicando o teorema de Warrington, né, a soma dos momentos tem que ser igual a zero. Então, nós temos o momento de três forças, A, B e C. Colocando aí o momento deles, né, dos vetoriais, né, os vetores dele tem que ser igual a zero. Agora, adotando o eixo de referência, eu vou adotar aqui o anti-horário como sendo positivo. Está aqui o sistema anti-horário positivo. Então, o peso de A está a favor da barra, ele é positivo. Já o peso de B e o peso da barra, né, que é o PC, está contrário ao movimento, então eles se tornam negativos. O que isso quer dizer? Que todo mundo que faz esse camarada girar... Eita, deu uma pala aqui cabulosa. Todo mundo que faz essa gangorra girar para a esquerda tem que ser igual a todo mundo que faz a gangorra girar para a direita, para que isso aqui permaneça em equilíbrio. Ninguém ganha. Então, o momento para a esquerda tem que ser igual ao momento para a direita. O momento anti-horário tem que ser igual ao momento horário. Né? Isso aqui a gente já sabia, essa é a lógica, mas o physiquês parte lá de cima do teorema de Warrington. Então, substituindo aí, a gente tem que momento é força vezes o deslocamento. Nós temos que entender que esse deslocamento é o deslocamento até o ponto fixo, tá? Nós temos o de A aqui, ó, que é 1 metro, mas não temos o de B, né, que é o deslocamento até o ponto fixo, nem o de C. Então, a gente tem que calcular isso aqui no desenho. Se a barra toda tem 2,8 metros e esse pedaço que vale 1 metro, o outro pedaço vai valer 1,8. Beleza? E o peso de C, ele falou que a barra é homogênea, então tem que estar no centro. Qual que é a metade de 2,8? Metade de 2,8 é 1,4. Se esse camarada está a 1 metro da extremidade, então basta eu andar mais 0,4 aqui. Então eu encontrei quais são as distâncias com relação ao apoio. Agora é só substituir os valores. Então, força de A, 440 newtons vezes a distância que ele está, que é de 1 metro. Beleza. Peso de B é quem eu quero encontrar, vezes a distância que ele está, que é 1,8. Está aqui. Beleza. Força de C, que é o peso de C, né, que está a 20 newtons, vezes o deslocamento dele até o ponto fixo, que é 0,4. Está aqui. Beleza. Agora é só fazer uma matematiquinha básica. E isolando a nossa incógnita, nós encontramos aí que o peso de B é 240 newtons. Mas não foi essa a pergunta, ele não quer saber o peso do B, ele quer saber a massa. E a gente usa aí massa, peso é massa vezes a gravidade utilizando 10, né? Então a massa vai ser 24 kg. Mole, mole, fácil, fácil. Essa aqui estava de boa. Assim, para marcar no gabarito, né, centena, dezena, unidade, 0,24. Próxima. Um mergulhador está submerso em uma represa. A pressão atmosférica tem intensidade de 1 vezes 10 a quinta newtons/metro². São dados a gravidade 10 metros segundo quadrado e a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico. Quando ele estiver a 16 metros de profundidade, qual será a pressão absoluta a qual estará submetido em newton/metro²? Então, nós temos aí a lei de Stevens, né, para poder calcular a pressão. No caso, a pressão total é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, e a pressão hidrostática é dada pela densidade vezes a gravidade vezes a altura do fluido. Só tem um detalhe, ele não colocou no Sistema Internacional de Unidades, então a gente tem que adequar aqui, né, esse grama por centímetro cúbico e colocar em quilograma por metro cúbico.
Tá bom? Lembrando que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. E aí fica fácil a gente substituir na expressão. Tá? Então, substituindo aí, né, densidade, já aproveitando a pressão atmosférica, tá aqui, ó, P0, e a pressão hidrostática DGH, substituindo os valores, nós temos aí pressão atmosférica 1 vezes 10 à quinta, DGH, nós temos 10 ao cubo vezes 10 vezes a altura, que é 16 metros, está aqui, ó. E aí nós encontramos 2,6 vezes 10 à quinta newtons metros quadrados, isso mesmo. E aí, só marcar lá no gabarito. Então, ele pede para a gente dividir o resultado por 1000. Dividindo por 1000, nós encontramos no gabarito 260. Próxima questão. Um sólido com 1 litro de volume e massa de 2 kg é mantido em equilíbrio totalmente submerso na água, suspenso por um fio ideal. Dado gravidade 10 metros por segundo quadrado, densidade da água 1000 kg metro cúbico, calcule a tração no fio. Então, para que ocorra o equilíbrio, a gente tem que ter aí que a tração mais o empuxo tem que ser igual ao peso da peça lá, né? O peso de C, tá bom? Aqui no desenho. Então, o peso desse camarada tem que ser igual à tração mais o empuxo, ou seja, tudo que empuxa para cima tem que ser igual a tudo que puxa para baixo. Para calcular o peso desse camarada aí, peso é massa vezes gravidade. Então, nós temos que a massa é 2 kg, a gravidade 10, então nós temos o peso de 20 newtons. E para calcular o empuxo, nós temos aí o princípio de Arquimedes, tá? Densidade vezes o volume do fluido deslocado vezes a gravidade, tá bom? E aí, substituindo isso na equação, nós temos que o empuxo vai ser a densidade da água, 1000, tá ali, ó, 1000 kg metro cúbico. O volume, né, deslocado é de 1 litro, e aí ele colocou 1 vezes 10 a menos 3, porque a gente tem que adequar o litro a decímetro cúbico, tá bom? E aí para metro cúbico é vezes 10 a menos 3, beleza? Vezes a gravidade, que vale 10. Então nós temos aí um empuxo que é de 10 newtons. E aí ficou fácil, né, galera? Então, só substituir aqui no final, nós temos que o empuxo tem que ser igual, o empuxo mais a tração no fio tem que ser igual a força-peso. Então, para determinar a tração, basta isolar. Nós temos que a tração tem que valer 10 newtons. Mole, mole, fácil, fácil. Só marcar lá centena, dezena, unidade. Gabarito 0,10. Próxima do Mackenzie. A figura ilustra um reservatório contendo água a 5 metros abaixo da superfície livre. Existe um pequeno orifício de área igual a 3 centímetros quadrados. Admitindo gravidade de 10 metros por segundo quadrado, podemos afirmar que a vazão instantânea através deste orifício é. Então, como que a gente calcula esse negócio, né? Quantidade, a vazão, pessoal, vocês têm que lembrar que é velocidade dividida pelo tempo, tá bom? Ou pode ser escrito aí como a área vezes o volume do fluido, tá? E aí nós temos que a área é 3 vezes 10 a menos 4, e nós temos a equação de Torricelli também, né? Para determinar qual vai ser essa velocidade do fluido. Então, para determinar a velocidade do fluido, basta substituir os valores aí, 2 vezes a gravidade vezes a altura. Substituiu, encontramos que a velocidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente volta a substituir lá na vazão, que foi o que ele pediu, a área vezes a velocidade do fluido. Então está aqui, a área 3 vezes 10 a menos 4, vezes a velocidade que a gente já encontrou, que é 10. Professor, por que você não usa o mais ou menos? Isso vai só depender do referencial que você está adotando. É claro que a gente vai adotar que a velocidade está saindo como sendo positivo, então por isso que a gente coloca aqui positivo. Tá bom? Mas não altera no valor do módulo, que é o que ele quer. Tá bom? Então, fazendo a continha, 3 vezes 10 a menos 3, encontramos aí em metro cúbico por segundo, mas ele pediu a vazão em litros, né? Nas opções lá, se eu não me engano, estava em litros por segundo, que é 3 litros por segundo, tá bom? Basta colocar e tirar, né, do Sistema Internacional de Unidades. Próxima questão também é do Mackenzie. Fala assim, ó, na tubulação horizontal indicada na figura, o líquido escoa com vazão de 400 centímetros cúbicos por segundo e atinge a altura de meio metro no tubo vertical. A massa específica no líquido suposto ideal é de 1 grama por centímetro cúbico. Adotar gravidade 10 metros por segundo quadrado e supor o escoamento permanente e irrotacional. A pressão efetiva no ponto 1
em Newton por metro quadrado é. Então, eita, calcular essa pressão, galera, a gente tem que usar aquela formulinha gigantesca lá da parte de hidrodinâmica, tá bom? E aí, vocês, só para levar em consideração que a gente não tem nenhuma elevação desse duto aqui, tá? Então, se não tem nenhuma elevação, a altura aqui é zero, e a gente pode escrever a expressão, simplificar a expressão, como sendo a pressão, né, dada aí a pressão hidrodinâmica de cada um dos tubos aí, tá bom? E aí nós podemos utilizar o teorema de Stevens para determinar qual que é essa pressão hidrostática que está sendo aqui, tá bom? E determinar aí através da fórmula da vazão para determinar qual que é essa velocidade aqui, tá? Como a gente já havia feito aí no exercício anterior. E aí, essa é da equação da continuidade, né? A gente precisa da equação da continuidade para determinar... Eu poderia usar a mesma forma para determinar a velocidade no fluido 2, mas vou usar aqui a equação da continuidade, que equaciona aí as áreas e as velocidades para determinar qual vai ser a velocidade aqui em 2. Então, indo por etapas, vamos lá. Pressão hidrostática primeira, lei de Stevens. Basta a gente substituir os valores que ele deu para a gente, né? Colocar no Sistema Internacional de Unidades primeiro, isso é muito importante. Então, nós temos que a densidade do fluido é 1 grama por centímetro cúbico, que a gente já viu ali que ela pode ser escrita em quilograma por metro cúbico, tá bom? Ou seja, 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. E aí, substituindo os valores que nós temos, né? A densidade 1 vezes 10 a terceira, a gravidade 10, e a altura, a diferença de altura ele deu aqui que é meio metro. Eita, meu mouse, eu tinha perdido meu mouse, voltou. Então, de novo, a densidade a densidade do fluido, tá bom? Dado em quilograma por metro cúbico no Sistema Internacional de Unidades. Então, nós temos densidade 1 vezes 10 a terceira, gravidade igual a 10, e a altura do líquido ele falou que era de meio metro, tá bom? Então, a pressão hidrostática aí vai ser 5 vezes 10 a terceira. Próxima etapa é a gente calcular, através da fórmula de vazão, a velocidade do fluido 1. Então, vazão vai ser a área vezes a velocidade do fluido. Então, a velocidade do fluido é vazão sobre a área. Ele deu a vazão para a gente, que é 400 centímetros cúbicos por segundo. Está ali em cima. Então, equacionando aí, colocando no Sistema Internacional de Unidades, né, metro cúbico por segundo, basta a gente multiplicar por 10 a menos 3, né? Então, nós temos aí 4 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. E a área também ele deu para a gente, está no desenho, ele deu em centímetros. A gente tem que colocar isso em metros. Então, centímetros quadrados para metro quadrado, vezes 10 a menos 4. Beleza? E já que eu estou aqui, vou colocar logo a área de 2 também, né? Só para deixar registrado, que é só multiplicar por 10 a menos 4. Beleza? E aí, dividindo a vazão pela área, nós encontramos aí a velocidade no fluido 1. Poderia fazer a mesma coisa para encontrar a velocidade no fluido 2, mas eu vou usar a relação da continuidade aí, só para fazer uma coisa mais diferente, tá bom? E pela equação da continuidade, basta eu dividir esse valor aqui, então a gente encontra que se a velocidade 1 é de 2, a velocidade em 2 vai ser de 4. Por que isso está acontecendo? Porque ele está dividindo a área, né? Olha aqui, ó, a área era de 2 e agora a área é de 1. E quando você diminui a área, né? No caso ele está dividindo pela metade, a velocidade dobra. É uma relação bem simples aqui entre a área e a velocidade. Tudo bem? Beleza. Então agora a gente finalmente pode substituir, né? A gente já tem todos os valores, a gente vai substituir na nossa equação aí gigantesca da hidrodinâmica. Então, os valores, né, para determinar qual vai ser a bendita pressão no ponto 1. Então vamos lá. A velocidade em 1 vale 2, a densidade linear, a densidade do fluido é 1 vezes 10 a terceira, está aqui, né? Vai ser usado 2 vezes. A pressão em 2 a gente já tinha calculado pelo princípio da lei de Stevens, está aqui a pressão hidrostática, e as velocidades, né? V1 vale 2 e V2 vale 4. Fazendo essa conta gigantesca, monstruosa, que a gente não pode errar, nós encontramos aí que a pressão em 1 vale 11 vezes 10 a terceira. Beleza? É só marcar lá no gabarito então, galera. E é isso. Senhoras e senhores, muito obrigado. Cansou, né? 10 questões. Para mim estava de boa, mas um pouquinho trabalhosa. Tá bom? Senhoras e senhores, muito obrigado. Foi divertido. Eu sei que tem uma galera aí que já está querendo férias, né? Calma, calma. A gente vai ter mais umas aulinhas ainda. A gente ainda está fazendo aquela revisão
para os seus pais. Então, fica ligado aí, vamos conversando mais um pouquinho. Daqui a pouquinho são as férias, beleza? Mantenha o gás aí, galera. Mantenha o foco. Sangue na caneta. Valeu!